Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, estamos aqui resenhando essa trilogia da minha autoria. Estamos na primeira parte, A Bruxa e o Dragão, no 19º capítulo hoje, que se chama Os Órfãos. Muito bem, estamos contando a história de Brígide e Ruade, os avós da nossa protagonista, a nossa personagem Morgana, da terceira parte. Muito bem, vamos botar pé nessa história que tem muita coisa ainda para acontecer. Então, passamos pelo encontro de Brígide e Ruade, passamos pelo casamento noivado deles, passamos pela noite de núpcias, né? Falamos sobre a fogueira da visão, muita coisa aí, né? Falamos do Vale de Nêmeton, tem Hela, né? Que acompanha esse casal, a nossa sacerdotisa. E hoje vamos falar sobre o nascimento de Damara. Damara que se tornará a nossa Ceridian, a nossa Queridoen, como que vocês querem falar, né? Eu gosto de falar Ceridian, porque é sempre assim que ela me revelou, né? Sempre ela veio falando Ceridian, mas tem outras formas, né? De pronunciar o nome dela. Mas que é a nossa anciã Ceridian da segunda parte. Então hoje vamos tratar do nascimento de Damara. Então, Brígide dá à luz a Damara. E também neste capítulo, ele é grande, tem muitas coisas para amarrar nesse contexto aqui para vocês. Eu vou falar mais do que ler. Também falaremos sobre a morte de Brígide, porque desde o início, quando ela foi nos apresentada, notamos que ela é uma menina debilitada de saúde, é uma menina frágil, né? Que possivelmente tem uma disritmia, alguma coisa no coração, porque ela fala que o coração dela é fraco. Quando ela se casa com Ruade, ela pede mais tempo, ela celebra a vida, né? Ela quer viver mais para ver, né? O cornos, a semente de cornos dá fruto, né? A muda que eles plantaram de cornos. Ela fala para ela, você vai ter tempo para ver assim, né, os frutos. E muito bem, então nesse capítulo tem muita informação. Bora lá. Bom, eu começo sempre o capítulo falando, né, como que eu começo a escrever. Então eu falo ali que o que esperar, né. Eu me sinto um pouco desconfortável, não tão confortável, porque eu não sabia o que esperar deste nascimento, dessa história, né? Eu sempre nunca sei. As imagens, elas chegam para mim na hora. Tanto que no segundo parágrafo eu falo que logo eu que pensava que Ceridian era galega, ela tinha nascido na Galícia. Não, Damara, Ceridian, irá nascer nas Astúrias, bem diferente do que eu imaginava. Então, a mãe está nas Astúrias com o pai, né, com Ruade. Ela dá à luz a Damara e logo rumam para a Galícia. Em um mês assim de vida da bebezinha, eles partem para a Galícia, no Castro de Baronã, porque Brígide tem pouco leite. Eles percebem ali que vão precisar de ajuda. E o que acontece neste momento? A mãe de Brígide, que não me revelado o nome, seria a avó, bisavó, né, de Morgana, por parte de mãe, dá à luz também, no mesmo tempo que a filha, né? Então ela, Damara, nasce junto com a tia mais nova, que é Dara. Dara, iremos também falar muito sobre ela na terceira parte, porque tanto a tia avó por parte de mãe, quanto o tio também avô por parte do Ruade, né, os tios avós de Morgana, ajudam ela na terceira parte, que são nossos queridos Dara
e Enol, né? Que está aqui entre o meio da história. Então, Damara, Serídia, né? Nasce junto com a sobrinha, né? A sobrinha e a tia nascem no mesmo tempo, então fica Dara e Damara. E aí Brígide tem pouco leite, então ela parte para ficar junto com a mãe, né? No castro de Baronã, na Galícia, e Ruade vai com ela. E aí ele fica indo e vindo, né? Enquanto a bebezinha tá ali com a mãe, com a avó, né? Desfrutando ali, ele vai porque ele tem assuntos nas Astúrias, então ele fica nesse percurso assim, até ficar de vez na Galícia e passar a chefia, né, para Enol. Ele não quer, Ruade é um guerreiro, a gente chama ele de guerreiro das Astúrias, né, nosso dragão vermelho, mas ele evita ao máximo todas essas questões burocráticas e questões de guerra, questões civis, ele evita. E principalmente depois, quando tem uma bebezinha, né, recém-nascida, prematura, fala aqui, né, que nasce aquela ruivinha, né, toda ruiva, muito prematura, muito pequenininha. Serídia sempre é pequenininha, assim, ela se apresentou sempre muito miúda para mim, em espírito, né? E aí o pai fica de vez lá na Galícia, Ruade, e passa a chefia para Enol depois que o pai deles falece, que é Ian também, né? Ian, a gente só comenta um pouco sobre ele, os pais, né? De Ruade e Enol. Ian, ele parte aqui, fala para Asgard, né? E deixa os dois, e aí logo Ruade aproveita a brecha e passa a liderança para Enol, o irmão mais novo. E Enol acha muito bom, porque Brígide ficar lá na Galícia, porque a gente sabe que tem um amorzinho ali, um amor escondido, né, de Enol para a amada do irmão. Então ele acha muito bom, né, ela continuar seguindo a vida dela e ficar longe, né, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Será, gente? Será? Bom, então também falamos sobre esse amor, né, de Enol, que escondido, né, para a esposa do irmão. Neste pedaço aqui do capítulo, Morgana aparece. É muito bonito o capítulo, mas eu não quero ler ele para vocês, não. Vou deixar em segredo e eu vou aqui contando, né? Morgana aparece e leva Brígide para a boca da mata ali, né? Chama ela. Bom, eu vou ler um pedacinho aqui do acontecido, né? Aqui fala 2 anos de conflito, 1 ano de paz. Depois, aqui também relata que depois que Damara nasce, depois de 10 anos, a guerra volta, né? O conflito de terras volta. E aí ela foi moldada, né? 2 anos de conflito, 1 ano de paz. Então, diz que Damara já estava por 14 anos, mais ou menos, quando Brígide vem a falecer. Então, até que né, ela viveu toda a sua história aí, né, na medida do possível, no tempo que ela teve. Então, Damara cresce ali na Galícia, junto a Dara, né, junto à tia, que as duas crescem junto, num vínculo muito bonito. E quando ela tá com 14 anos, né, que acontece o ocorrido falecimento de Brígide. Avista Morgana pelas árvores de faia, que é a árvore lá da Galícia, né, típica de lá. Pequenina, sardenta, sorrateira, como uma raposa loira com aquelas 2 tranças, os olhos de cores diferentes que aprendi a interpretar, me diziam telepaticamente: se prepare para a dor. Então, depois de tudo arrumado, a casa limpa, o alimento no fogo, Ruade a se distrair cortando algumas lenhas, as meninas inseparáveis conversando no canto da casa, o castro quieto, todos almoçavam. Continuando aqui a leitura, eu não resisti, eu falei que eu não ia ler, mas eu vou ler porque assim é muito comovente, né? E a hora do acontecido,
A gente tem que relatar, né, gente? Então, continuando a leitura aqui, estava tudo pronto, o Castro quieto, todos almoçavam. Morgana chama Brígide, observa tudo e tudo me observa. Em câmera lenta, tudo vai se movimentando. Parecia assim que é aquela hora da notícia ruim, né, que a gente recebe, que tudo é muito lento, tudo é muito devagar, tudo acontece, né? E eu tudo observando a cena, né? Eu estava a observar esta cena. Morgana pega a mão de Brígide, leva ela para a boca da mata ali, né? E ainda escuta a léguas de distância o grito do amado. Cai aos pés de Morgana, que não solta sua mão. Quando Roade se aproxima, esta entrega a mão da desfalecida, dá as costas sem reação e se vai entre as brumas da floresta galega. Aqui fala uma forte dor de cabeça, tudo gira e foge a visão de Brígide. Então, assim, todo mundo esperava, né, alguma coisa acontecer com Brígide, com o coração dela, mas foi um mal súbito, alguma coisa na cabeça, né, que ela venha a falecer. E aí tem esse momento no qual Morgana entrega, né, a mão de Brígide a Roade e se vai pelas brumas, né? Ela foi ali confortar e estar com ela nesse último momento, nesse último suspiro. Por isso que em alguns capítulos atrás, Cerídio comenta que Morgana estava com a mãe, né? E Cerídio não, né? Damara não. Estava ali. Estava no caso, mas não estava no momento, né? Na hora da morte, Morgana que estava com ela. Bom, e aí acontece todo o funeral. Aqui conta, né? Relatamos a dor de Roade. A dor de Roade, né? Que se joga ao chão. E Cerídio e Damara tem que confortar o pai com muita maturidade neste momento, porque realmente o Roade ele se fica muito balanceado, né, por tudo, pela situação de falecimento da amada, né. Tem uma revolta muito grande aqui, uma revolta muito grande de Roade, e Damara, a filha, ela conforta o pai neste momento aqui. Neste momento também, eu acho que muito de estresse emocional, acontece o primeiro contato de Damara com a espiritualidade que não tinha acontecido até ali. Então, a dita profecia, no qual ela fala que Damara será portadora, né? Terá esse dom de profetizar as coisas. Até o momento não tinha acontecido com a menina. E ali naquele momento acontece, talvez por esse estado de estresse, desperta alguma necessidade, né? Ou uma percepção dos sentidos, e ela entra em transe, né? Segurando o pai ali ao chão, no meio da floresta. Ela entra num estado de transe e fala: a semente de cornos deve ser plantada na ilha Esmeralda. E aí Roade não se lembra do prometido para ela, né? Uma hora ali de luto, o que ela tá falando, né? O que minha filha tá falando, alguma coisa assim. Depois no abraço confortado de Damara e Roade, né? De pai e filha, que ele, nossa, é isso que ela tá falando, me lembrei, né? Que ela pediu para guardar a primeira semente, que guarde a primeira semente, um dia saberás onde deve plantar. Então era chegado o momento, né, dele saber aonde plantar esta muda de cornos. E o cornos ele vem aí, né, transpassando a geração depois e vai com Damara e Roade até a Irlanda. Então é a semente que leva Roade a sair da Galícia e rumar para a Ilha Esmeralda, né? Para a Irlanda naquele momento. Então, ainda depois de 2 dias de luto, né? Roade parte com a filha, primeiro para Astúrias, né? Dá notícia a Enol,
e depois ali ele vai contar para onde ele vai. Antes disso, no funeral, conta aqui também que Dara, a irmã, né, irmãzinha mais nova de Brígide, Dara, ela retira o diadema, que eu também conto para vocês, né, que passou de geração em geração, a joia de família. Ela retira o diadema de Brígide e guarda. Eu não sei se Ruad viu isso ou não, mas ela guarda, ela fala assim, uma joia dessa, né, de casamento, um presente desse, não ia se queimar ali no fogo, né, se perder com o corpo. E então Dara guarda o diadema, que na terceira parte ele é apresentado novamente, né, ele é dado novamente a presente aí. E aí Ruad chega, né, parte os dois. Neste momento também, olha quanta coisa, qual é que eu pulo aqui. Neste momento também, Dara perde a visão, né? A irmãzinha mais nova de Brígide, da mesma idade da sobrinha, ela perde a visão, não sabem explicar o motivo, por volta dos 14 anos também. Talvez para não ver, né, o acontecido um pouco antes do falecimento de Brígide, ela perde a visão. E Ruad quer levar Dara junto, né? Aí a família é contra, então as duas vão se separar. Dara e Damara vão se separar, porque Damara vai ter que rumar para outros caminhos aí com o pai. E a família não aceitou muito essa história de Ruad, sabe? De querer sair de lá em meio a conflitos de terra, né? Então, sai os dois de lá como sendo ruins, o despatriota e a órfã, né? Onde que esse pai louco vai levar, né? Seria a neta, né? A neta ali, enfim. Partem os dois e separam aí Dara, que perde a visão e fica lá na Galícia, e Damara, mas elas falam que sempre vão entrar em contato, tem tudo aquilo, mas deve que foi uma dor muito grande para uma adolescente de 14 anos, né? Perder a mãe e logo perder a amiga, a irmã, né? De fato. Aí o laço era muito grande, né? E aí partem os dois, primeiro para Astúrias, e depois ele diz a Enol para onde vai. E enfim, vamos lá, peraí, vamos por partes. Ai, gente, eu sempre esqueço de colocar o filtro para ficar mais assim, ó, iluminado. Bom, vamos por partes. Então estamos aqui, os dois saíram da Galícia, né, um pouco contra o desejo da avó, né, de Damara, mas tiveram que partir. E aí depois de 2 dias do funeral, eles partem para Astúrias primeiro, e aqui no caminho, interessante que essa história eu vi ela em 2 vezes, 2 partes, eu voltei no mesmo contexto ali. Eu acho que eu não escrevi esse capítulo de uma vez só, tiveram flashes e outras coisas que aconteceram aqui bem interessantes, mediunicamente falando. Nesta parte da história, eu me vejo em pé no caminho, na estrada, e a carroça dos dois, de Ruad e Damara, eles passam por mim. Eu vejo a cena assim. Então eu volto bem na estrada, né? Esqueci o nome assim que fala nas margens da estrada. Eu volto ali para mostrar esse trajeto dos dois, e tem um diálogo muito humano aqui, nesse sentido de que era uma adolescente, né? Era uma adolescente. E eu, assim, tava explodindo de felicidade e curiosidade de saber como que aquela adolescente que tá passando por essa situação agora, toda revoltada, vai se transformar naquela anciã que a gente conhece na segunda parte, em Ceridian, tão sensata, então assim, a gente consegue perceber a humanidade e a trajetória do crescimento, né, quanto pessoa, quanto ser humano, moral e espiritual
de uma bruxa, né? Ela não, simplesmente não é uma anciã, uma sábia. Ela não pegou esse título à toa, né? Ela passou pelas duras penas dela na trajetória, né, da vida. Então é neste momento que a gente vê e pensa como, né, que um adolescente se torna tão grande, né? Uma pessoa tão grande assim, que passou. E a gente, aí isso que é interessante, ao mesmo tempo que eles se apresentam como espíritos para mim evoluídos, guias, né, mentores, eles estão aqui mostrando a realidade de uma existência kármica deles, né? No qual passaram e penaram, né, para ter o título que tem, e isso que instiga aqui na Bruxa do Penhasco, né? Tô um pouquinho de lado aqui para fazer a leitura, né? Não queria deixar Galícia nem Baronã, lógico, né? Tinha amiga ali, tinha uma vida, tinha avó, tinha tudo ali, né? Tenho um compromisso a cumprir, diz Ruade, né? Mas não eu. Olha a ira que ela tava, né? Respeito, garota. Você também tem compromissos. Aí ela fala desse jeito, eu? Só se for com a pá. Cave um buraco e plante essa semente em qualquer lugar. Imagina o ódio, o ódio que passou dentro deste pai neste momento, né? Pensa a petulância da menina. Ele fez um basta. Cale-se! Furioso, Ruade interrompe a carroça. Por favor, filha, né? Por favor, filha, diz o pai tomando calma. Sei que sofres, eu também. Não meço a sua dor e nem você em frente à minha. Né? Tipo, cada um com a sua dor. Sua mãe continuará viva no pulsar dos nossos corações, no vento que agora sopra na nossa face. Honre ela, honre seu compromisso. Você tem um compromisso com ela e com certo garoto na Cornualha. Ela, o quê? Tipo, ela perde a mãe, tem esse compromisso com essa semente aí, com essa muda de cornos para plantar, replantar, né? Que é uma honra para honrar a geração, né? É uma forma. A planta que é muito importante, gente, tem a questão do alimento, né? Galícia passava fome, ela trouxe lá do Vale de Nêmeton, então tem uma coisa muito mágica nessa semente que saciou a fome do povo dela, né? Então, quando eles levam a muda, levam a semente, diz que eles nunca vão passar fome, né? Então, é o céu prometido, é a terra prometida, aonde eles forem, aonde eles plantarem, vai ter alimento. Então ela perde a mãe, tem essa questão de honra com o alimento, né? Com cornos, desfaz ali, né? Tem que desfazer, romper o laço com Dara em pleno 14 anos. E agora ela descobre que o quê? Tem um compromisso matrimonial com o menino, né? Com o garoto lá na Cornualha. Ela falou assim: como assim? Eu nunca soube disso. Né? E ele está falando de Melquiades, porque ele sabe que desde pequenininha, né, foi passado para ele, né, que Morgana veio passando, que Hela veio falando, né, na fogueira da visão, tudo para Brígida, que ela tinha um compromisso com um certo menino, né, da Cornualha, que era Melquiades. Ruade teve contato com Melquiades quando bebezinho e ele sabia que quando a filha nasceu Ruivinha, né? Nascesse a Ruivinha, teria ali o compromisso com o neto de Hela. Não assim, não estava uma coisa acertada, não era um casamento arranjado, mas Ruade tinha a noção que ela tinha que cumprir algo com Melquiades, né? Aquele bebezinho que ele conheceu há tempos atrás ali, possivelmente dava algumas diferenças, deu até que uma bastante diferença de idade de Melquiades com Serídia, né, de uns 14 anos aí.
Muito bem. E aí ela fala, o quê? E a carroça, né, tá parada, porque o pai tá furioso, adolescente revoltado, e eu no meio da estrada ali vendo aquela situação. Aí ele, por favor, ele pede de novo, a segunda vez, por favor, silêncio. Nossa, gente, imagina, sem levantar a mão pra ela, né? Outro compromisso que aprenderá a ter para que as coisas na sua vida deem certo. Silêncio. Lembrando Nêmeton em seus ensinamentos junto a Hela, né? Porque Ruad, ele tem essa sabedoria do silêncio muito gravado nele, pelo ensinamento que ele foi assim, o passado e ele pôde experimentar no Vale de Nêmeton. E aí ele diz aqui que espera, né, que a filha também aprenda com o Vale de Nêmeton, assim como ele, um dia. Aí ele fala, iremos ao Lago Enol, tenho certeza que será reconfortável e depois rumaremos a Cornualha, onde aprenderá com a voz do silêncio no Vale dos Devas. Então ele chega na Astúrias, né? Chega lá no Cássio, na casa do irmão Enol, e aí ele fala para Enol que tem que plantar a semente na Irlanda, mas que aí Enol fala que logo vai visitá-los, né? Aí ele fala, espera, porque eu só vou chegar lá na Irlanda no próximo sabá, porque primeiro eu vou passar lá no Lago Enol com a Damara, porque ela nunca visitou o Lago Enol, que é um lugar muito... é um lugar de infância, né, para Ruad e Enol, no qual Ian levava os dois, a gente sabe que tem uma interação ali, né, uma coisa muito da infância de Ruad, e ele quer levar Damara lá, passar lá, porque não sabe quando vai voltar, nem sabe, né, e depois vai para Cornualha, passar um tempo em Nêmeton, dar a notícia também para Hela, fazer essa aproximação de Ceridion, essa aproximação, esse reconhecimento de Ceridion e Melquíades, o casamento, né? E depois ele vai para a Irlanda com os dois, tá bom? Vou só concluir aqui mais um trechinho para vocês. Então eu não resisti, né? Eu li alguns trechinhos para vocês, mas é para realmente embasar toda a história e o contexto de tudo que acontece nesse capítulo, Os Órfãos, no 19º capítulo, né? Então falamos sobre o nascimento de Damara, falecimento da mãe Brígide e o partir, né, o rumar de Ruad, o pai e a filha, para toda essa trajetória que irão fazer, né? Primeiro no Lago Enol, primeiro nas Astúrias, depois ele vai passar no Lago Enol com a filha e depois Cornualha. Então, estamos ali na beira da estrada, na beira da estrada, nas margens, né, da estrada. E Damara fica miudinha com o pai, né? Minha mente deu uma voada que agora quando eu falei beira da estrada, beira é uma palavra portuguesa, né? E aqui a gente percebe quanto que Portugal, Galícia, aquela região da Astúrias, que vamos falar mais adiante também, tem a ver com o início de uma civilização que nós não temos noção. Muitas coisas se falam da África, que é o berço da humanidade. Muito fala sobre os sumérios, né? Antes ali do Egito, com a questão da escrita, dos números suméricos, mas iremos revelar muitas coisas ainda da Astúria e Galícia, essa região ali de Portugal, acima ali de Portugal, Espanha, né, que hoje é Espanha, deste povo. Interessante para o contexto da história, no qual muda muito toda a história da civilização, né? Mais pra frente. Aí quando eu falei beira, que é uma palavra portuguesa, né, a minha cabecinha voou e teve que contar isso para vocês agora. Quanto que essa civilização ainda tem para nos ensinar e até mudar o rumo
da história aí, né? Por coisas que estão sendo descobertas em escavações aí. Aguardem. Muito bem, então a menina fica quieta porque o pai pede 2 vezes, né? Por favor, silêncio pra menina, porque ele não tá aguentando. E aí ele fala, cada um com a sua dor, né? Não tem que ficar jogando a tua dor em mim, nem eu, você sentir a minha dor do meu luto, né? Cada um no seu quadrado e fica quieta e vamos arrumar essa carroça em silêncio. Damara, ainda quieta, pensa que talvez o pai ainda não tivesse recomposto as ideias, porque ela falou assim, nossa, mas o que nós vai fazer lá no Lago Enol, né? Viajar assim depois de um funeral, enquanto que Ruade pensava, porque Hela há muito não mandava notícias, precisava do amparo da tutora. Então Ruade, ele tem uma conexão muito grande com a sacerdotisa Hela, né? No qual acolheu ele ali quando adolescente também, teve uma experiência muito profunda, espiritual. Então ele tinha muita consideração com Hela e fazia tempo que ela não mandava notícia. Então sabemos que Hela se comunicava com Ruade assim, e com certeza falava de Melquíades, né? Tudo mais. E aí ele estava preocupado com Hela que não mandava notícia, estava com medo de ter acontecido alguma coisa também com a sacerdotisa que já tinha uma idade aí avançada, né, gente? Entrem com Anã na Astúrias, né, para dar a triste e inesperada notícia a Enol. Enol que também, sabemos, tinha aquele amor escondido por Brígide, a esposa do irmão. Não consigo descrever a cena de dor. Eu não consegui escrever. Eu acho que eu tenho tanto assim, eu tô falando tanto esse capítulo porque eu não consigo, talvez eu não consegui, espero que sim, ter relatado para vocês a profundeza da dor que foi a morte de Brígide. Por mais que essa civilização, eles conheciam sobre pós-vida, né? Eles acreditavam, eram reencarnacionistas, tinha todo o funeral, né, do fogo para voltar, né, o corpo à terra, tinha uma conexão grande com essa questão da morte, era muito doloroso ainda para eles, né? Assim, eu acho que como para toda a civilização, a questão do além, né, a morte. Então eu fiz o máximo que eu pude para descrever todas as dores do luto e da perca de Brígide para cada um deles, né? A dor da perca de Brígide para Ruade, para Ceridion, para Dara e para Enol. Então não consigo descrever a cena de dor. Aí Enol fica feliz quando vê a carroça chegando, né? Aí ele pergunta, irão ficar? Aí com certeza eu coloquei 3 pontinhos aqui. Ele percebeu a falta de Brígide, né? Enfim. Descansa o guerreiro na Astúrias, para sorver a força da terra, mãe, para seguir sua sina junto à filha. Então tá os 2 órfãos, né? A órfã e o despatriota, né? Porque ele saiu da Galícia ali com esse peso, né, de estar deixando a terra em um momento de conflito na qual eles precisavam dele ali, mas ele precisava da terra dele, do consolo do irmão, precisava de Hela, né, ele precisava de um conforto para seguir adiante e ainda tinha o compromisso dele e da filha, né, casar a filha e tinha a questão ainda de plantar o Cornus e parar lá na Irlanda. Então é desta forma, próximos capítulos que iremos falar, discorrer, resenhar, que Damara chega à Irlanda, mas não antes dela se tornar Ceridion, lá no Vale de Nemeton. Gente, que babado que é essa história. Só contando assim que eu tenho noção, né, de como é tão profunda e linda essa história da Bruxa do Penhasco. Muito bem, então aqui praticamente chegamos ao fim da história de Brígide e Ruade.
não um fim, né? Porque esse casal, eles vivem nessa consciência, enfim, eles vivem, gente. Brigitte de Roade vive em mim, vive agora na relatada história da Bruxa do Penhasco, e eles são essência de amor que pode ser acessados por qualquer um, né? Qualquer um pode acessar o amor de Brigitte de Roade. É algo assim tão transcendental, compreendem? Bom, então chegamos ao fim aqui, né, da existência carnal de Brigitte, dessa história. Ainda não terminamos a primeira parte em si. Deixa eu ver aqui quando que ela... tem mais um capítulo, no capítulo 20º, no próximo capítulo terminamos a primeira parte, que é de Brigitte de Roade, para começarmos então a saga de Ceridian, da Mara e Neokids na segunda parte aí, tá bom, gente? Beijo, tô muito feliz de chegar até aqui na história. Aguardo vocês no próximo capítulo. Tchauzinho. Beijo dessa bruxa do penhasco que vos fala. Até mais.